feijoada. Bela feijoada. Bolinho de bacalhau. Cara, que legal. Campeão gaúcho. Muito churrasco. Traz churrasco. Campeão da Recopa, a gente vai trazer. Tem a Supercopa em janeiro, já traz o quê? Recopa Sul-Americana, você traz empanadas. Tá, e a Supercopa do Brasil? Supercopa do Brasil, o que você traz, professor? Flamengo Uma e coisa Palmeiras. bem brasileira, assim. Um arrozinho e feijão. Tá bom. Bom, tá? Um baião de dois. baião Não de vai dois. faltar comida neste programa, graças a Deus. Tela, atenção, vamos lá. O senhor que hora gosta de do falar de Flamengo, comida. vai lá. Vamos lá, o senhor que coloca o Flamengo em todas as conversas aqui. Agora essa tela aí disse que foi o senhor que pediu. De tanto gostar do Flamengo, eu tô sempre Foi pincelando. Você que pediu aí, ó. Flamengo e Palmeiras somam 22 conquistas desde 2015. São 12 do Flamengo, 10 do Palmeiras. Olha só, os rivais do Flamengo, né, no Rio de Janeiro, Todos juntos. todos juntos. Everybody together. Ok. 7 títulos. Juntos em... Como que era? Juntos e Shadow Now. Lá. Juntos e Espanholização. Shallow Now. Now. É isso aí, ó. Puxa vida, eu me iludi com aquela vai- bandeira de São Paulo. Pensei que era o Coringão. Não. Ali é juntando toda a galera. Que pena. São Paulo, Corinthians e Santos. 8 títulos. Palmeiras, 10. 10. Falou de espanholização? Isso é bom ou é ruim, hein? Não, mas nos estados, a rivalidade sempre vai permanecer e sempre vai ter um time ali. Tá, mas essa rivalidade Palmeiras e Flamengo é maior, já tá ficando maior que as rivalidades estaduais? De cada um? Ah, sim. Não. Hoje Já é maior? não é maior, mas no plano, Crescendo. quando a gente fala de brasileiro, de Libertadores, de competições maiores, o grande rival do Flamengo é o Palmeiras e o grande rival do Palmeiras é o Flamengo. Não tem como dissociar. Hoje, né? Hoje, competições maiores é isso, mas no plano estadual, as rivalidades ainda são relevantes. Tanto é que o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca em cima do Flamengo, em cima do Flamengo jogando bem. São Paulo ganhou uma recentemente do Palmeiras. Mas a rivalidade não tá maior dos rivais para com Palmeiras e Flamengo do que Palmeiras e Flamengo para com os rivais? Ainda há... Porque tem um sabor, por exemplo, o Corinthians ganhar do Palmeiras. O Dudu outro dia deu uma entrevista, falou, quem é o maior rival? É o Corinthians ainda. Não, mas Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, Palmeiras. Meu senhor. Falou que é o Corinthians Aqui ainda. tem rivalidade histórica e tem rivalidade técnica. É mais gostoso Essa ganhar com o de quem Corinthians hoje? É histórica. É mais gostoso pro Palmeiras ganhar de quem hoje? Do Sempre Corinthians será ou do Flamengo? Ganhar do vizinho. Do Ou o Corinthians. que o professor falou, tem rivalidade histórica e tem rivalidade de momento. É. Mas a de momento é técnica. O que motiva... É por isso que eu acho que essas rivalidades técnicas são aves de verão. São amores que vêm e vão. Entendeu? Bonito, hein? E ainda deu uma olhada apaixonada aqui pra mim. Coisa linda. Não, mas Que isso, hein, prof? Nossa senhora. amores e verão. Coisa linda. essa conquista do Palmeiras não tem um sabor ainda mais especial por ter vencido o Corinthians 2 vezes? Por não ter tomado gol do Corinthians no Campeonato Brasileiro? É que é tanta coisa é legal final. nessa campanha que isso aí estão pensando Isso lá na aí frente. só um Mas é detalhe bom. pequeno. Tá, bom. mas na hora do clássico, Tá bom. pô, na hora do jogo, isso faz diferença. Na hora, sim. Aquele 1-0 do Palmeiras, que nem jogou melhor que o Corinthians na Arena, torcedor deve ter sido provavelmente a vitória mais comemorada do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Assim como 2017, quando o Corinthians estava a pique de perder, e teve aquele jogo com o Palmeiras 3-2, da selfie do Romero. Às vezes as duas coisas se juntam. Né? Você tem a rivalidade técnica e histórica. Agora, nós estamos passando por um momento, no futebol brasileiro em geral, que a rivalidade técnica está fora do seu condado, está fora do seu estado. O grande rival do Atlético hoje, técnico, não é o Cruzeiro. O grande rival técnico do Flamengo não é o Fluminense, Ou o Vasco. né? Ou o Vasco, ou o Botafogo. Está tendo que buscar fora, porque está uma questão financeira. O Anjo Azul basicamente vai ficar financeira. bravo com você, o Anjo Azul. Mas Tava aqui né? no ponto, veio pedir bolo. A rivalidade histórica sempre será com o Cruzeiro. Agora, esse ano, o Atlético teve embates mais diretos com o próprio América. Na Libertadores, na Com o classificação Palmeiras do Brasileiro. O Galo? Hã? Com o Palmeiras de novo. Mas- Não, com o Palmeiras acima de Mas tudo. Né? é por mérito, porque esses dois times deram um banho nos rivais em termos de organização. Foram times que, de fato, olharam para suas finanças e falaram, desse jeito, a gente tem um potencial inexplorado. E a partir do momento que arruma a casa, a tendência é de sobrar, porque os rivais do Palmeiras, no plano estadual, fizeram o oposto, continuaram gastando, continuaram se endividando, enquanto o Palmeiras
fazia uma política de austeridade, e o mesmo com o Flamengo no Rio de Janeiro. O Flamengo, pelo tamanho que tem, são receitas muito altas, mas ainda assim teve de apertar os cintos por muitos anos e está colhendo frutos hoje. Então, por terem sido dois clubes de estados diferentes, mas que adotaram a mesma postura no começo desse processo de reconstrução, estão sendo premiados hoje com essa soberania no cenário nacional e continental. Não é à toa. Mas estão sobrando porque ganham mais dinheiro, estão sobrando porque a receita é alta. Isso daí não resume, não é justo para definir o que aconteceu com Palmeiras e Flamengo. Uma coisa puxa a outra. É consequência de um plano de organização. Se Fluminense, se Vasco, do lado de São Paulo, Corinthians, conseguirem entrar por esse caminho, e é um caminho doloroso, principalmente no começo, eles têm chance de alcançar hoje, é difícil, porque colocaram uma distância muito grande, mas de fazer frente no cenário nacional. Não adianta só, Fluminense ganhou do Flamengo no campeonato estadual. Mas e aí? Tá brigando por título de Libertadores, está brigando por título brasileiro. E olha que pelo bom trabalho técnico do Fernando Diniz, o Fluminense conseguiu aproximar as coisas, mas ainda é muito distante para o potencial do clube e pelo que o Flamengo abriu como um abismo para os rivais locais. Você falou que a polarização é ruim, ou... Abel, vamos colocar o Atlético Mineiro também, que esse ano não foi legal, mas o Atlético está com condições de... A polarização ela é boa para quem está ganhando, para o Palmeiras e para o Flamengo, com méritos. Concordo com o Breyle, eles têm os méritos de estarem na posição em que estão, mas para o futebol brasileiro em geral, eu não acho bom. Que só dois times fiquem ganhando sempre. Era melhor que tivesse mais. O Barcelona e para o Real Madrid é ótimo que eles ganhem todos os anos. O Porto e para o Benfica é ótimo que eles ganhem todos os anos. E depois de 20 anos o Sporting vai lá e ganha um. Para o Palmeiras e para o Flamengo é ótimo. O futebol brasileiro... Não é ótimo para eles. Não é ótimo ficar ganhando todo ano? Não, é ótimo. Claro que é. Não, é ótimo. Não é? Eu quero entender essa lógica. É claro que o torcedor, estamos sobrando, ganhando título, mas esse ganhar é sempre melhor quando há uma competitividade mais alta. Por quê? Você gera mais receita num campeonato competitivo, isso é comprovado. Desculpa. Olha a receita que está entrando para Palmeiras e Flamengo. Mas pode entrar mais. Isso, Breyle. Mas pode entrar mais. Agora vamos comparar a realidade hoje do Brasil, que já é muito diferente da realidade de um clube europeu. Os grandes clubes do Brasil estão nessa distância que Flamengo e os grandes clubes que eu estou falando, Flamengo e Palmeiras, da distância que eles abriram para os rivais locais. Então, para a gente pensar... O que tem de ruim nisso? Numa ideia de globalização, de internacionalizar a marca, de pensar, por exemplo, num mundial mais amplo. A ideia da FIFA é essa, fazer um mundial maior, em que esses clubes possam ser de fato competitivos contra europeus. Eles são. Eles estão cada vez mais próximos disso. Ainda distantes, Abel. Se a gente pegar, imagina Palmeiras e Flamengo competindo em ligas europeias. A gente já fez esse exercício aqui. Dificilmente conseguiriam brigar por título. Poderiam ali, luta por vaga na Champions. Isso eu concordo, mas o que isso tem a ver com eles estarem predominando aqui no cenário, não só nacional, no cenário sul-americano e nacional? Mas é que esses clubes... O que tem de ruim para eles? Esses clubes podem mais. E esse poder mais é ter uma relevância maior no cenário mundial. E para ter essa relevância, eles precisam que aqui... De mais competitividade? Mais competitividade. Imagina você tendo um sarrafo elevado no cenário nacional. Um clube brasileiro vai chegar no Mundial mais preparado. Não vai ser aquela... Mas aí ele vai ter mais dificuldade para chegar, né? Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Então, se ele tiver adversários do nível dele, ele não vai estar todo ano indo para o Mundial. Mas se ele for melhor... Os últimos 4 anos... É que você Os últimos 4 foco, anos né? O Flamengo vai para o segundo agora. E o Palmeiras foi 2 seguidos. Se tiverem os outros times do nível dele, ele não vai para o Mundial toda hora. Foco. O Real e o Barcelona não precisam de competitividade na Espanha para serem competitivos no mundo e na Europa. O Atlético Paranaense não precisa de competitividade no Paraná para ser competitivo no Brasil e na América do Sul. Sim. Eu acho que o que acontece é que o futebol troca patamar de importância de algumas competições. De tempos em tempos acontece isso. Isso que a gente está vendo com os estaduais no Brasil... Acontece, por exemplo, com os campeonatos nacionais na Europa. Sim. Clubes como o Real Madrid hoje têm a cabeça muito mais na Champions do que no campeonato local. Mesmo assim, se você for ver, pode fazer aí uma estimativa. Quase todo ano dá Real Madrid ou Barcelona. É verdade. Porcentagem altíssima. E na uma Alemanha? vez ou outra.
Lá nos anos, quando jogava de Jalminha, etc e tal. Aí tinha o Bebeto, La Corunha. La Corunha ganhou um. Na Alemanha, o- na Itália. O Atlético de Madrid uma vez ou outra. Na Alemanha é assim, em Portugal é assim. Na Itália tem 2, 3 que ganham. Vou fazer uma perguntinha aqui que a gente está na reta final No do Brasil não programa. era assim, tá ficando assim. 10h53, a pergunta é, e você que está em casa na hashtag F360BR, se der tempo aí a gente ainda coloca no ar. Qual é o time do ano? Porque acabou o ano, em termos de títulos acabou o ano. Qual é o time do ano? O Palmeiras do Brasileiro ou o Flamengo das Copas? Tá vendo? E ele com pergunta que não tem Que não sentido. quer calar. Claro que tem. Você vem com pergunta que não tem sentido. Por que não tem sentido? Ah, não, mas ano não tem sentido? passado... O time do ano? Time do ano? Ano Qual é o time do América ano? do Sul é o Flamengo. Ah, Do brasileiro é o Palmeiras. sai do muro. isso não Não, fala. mas isso aí- não vem com no, ano, essa. no ano passado estava mais fácil, porque o Atlético ganha a Copa do Brasil, ganha o Brasileiro e jogando um futebol mais envolvente, comparado ao Palmeiras. Esse ano, o Palmeiras ganha o Brasileiro com um futebol Muita mais sólido consistência. e até mais vistoso. Foi o torcedor do Palmeiras que assistiu todos os jogos, vários ali, teve goleada do Palmeiras, jogos com uma superioridade absurda de posse de bola, de finalizações. Então o Palmeiras, de fato, jogou bem. E esse Flamengo rateou. Tem a demissão do Paulo Souza, até traumática. Em determinado momento da temporada, o torcedor rubro-negro se contentava com um título só. O que viesse era lucro. E o Dorival consegue arrumar a casa. E esse arrumar a casa, para mim, não foi suficiente para colocar o Flamengo no seu melhor nível. Então, pelo fato do Abel ter tirado mais desse time, eu vejo que o Palmeiras é o time do ano. Professor, Qual é o haja critério? pia agora para ele, hein? Qual o critério? Se o mas critério for importância de títulos, número de For títulos, importância, aí ganha o o grande Flamengo, time né? da temporada é o Flamengo. Pois é, O não dá campeão pra da fugir Libertadores. disso. Ah, mas E ganhou 2 títulos. Não, eu respeito a sua opinião, Não, veja claro, bem. claro. O seu critério pode ser... Não, o seu critério pode ser válido. Você acha... Eu estou dizendo, se o critério for importância de título, Libertadores não é mais que brasileiro. Sim. Além disso, ganhou 2. Ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Nesse critério, não há dúvida. O Flamengo é o time da temporada. Perguntas capiciosas como essas. Perguntas safadas como essa. Se fosse fácil, eu não fazia. Só nos deixam uma condição. Escolher um critério, segurar na mão de Deus e ir. O meu critério... Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Se as Bom, águas eu da segurei vida eu quiserem- escolhi olha, meu critério, E agora... O meu critério... falei Flamengo e vou. Isso. Meu Agora, critério, agora, seu prof, critério. 2 vai. taças contra uma. Certo? Que armário tem mais taça lá? E outra, que Importância. armário tem as taças a taça mais importante, que é a da Libertadores. Então, meu critério é esse. O time do ano Putz, é o que cara, nós Tá vamos- me Eu falando, vou falar Leon, uma- aqui. Você ouviu isso? Leon, Você ouviu isso? nosso editor-chefe. Você ouviu isso, né? Então vai lá, Está Beto, você ouviu, dizendo vai aqui lá. que o Palmeiras tem 3 taças. É, diz que o Palmeiras tem Você mais ganhou taças. o Campeonato Isso. Paulista. Isso. E ganhou Agora a o Paulista Recopa, vale. Recopa, Agora né, o Paulista Sul-Americana. vale. Agora E aí? vamos dar o peso que essas taças têm. Quantas taças são? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista e Supercopa do Brasil, certo? É. São 5. Então a Libertadores é a que mais vale, ela tem peso 5. Cara, você tá ouvindo o que eu tô ouvindo? Já dá Desculpa, pra- prof, Tem um desculpa. palmeirense no meu ouvido O aqui palmeirense- falando, e o Mengão não ganhou o Carioca. Ganhou a Pergunta pro Libertadores. torcedor do Flamengo se ele lembra do Carioca agora. Com a Copa do Brasil, se ele lembra do Carioca. É uma manchinha, né? Perdeu o Carioca pro Fluminense. o negócio Mas- lá, Grande rival. Mas pergunta pro Grilo Falante aí. Esse aí. Pergunta pro Grilo Falante aí se ele não queria a Libertadores. Esteve Agora quero ver. pé. O que é que o Grilo falou? Ficou em silêncio. Não. Tá falando nada agora. Não, mas Silêncio Você de calou a Grilo. boca dele. No meu Caramba, hein? critério, Silêncio. no meu critério, bola por bola, o Palmeiras jogou mais que o Não, Flamengo você esse é ano. melhor você ficar quietinho, porque o Dá uma negócio olhada aqui nos não tá comentários lá do Breiler Aqui? lá. Aqui? Se a galera Vixe, rubro-negra Maria, tá viu? feliz Ah, com ele. Deixa eu ver. Não tá legal a situação Eu ali. vou ver aqui. Não, mas Pode falar, Breno, que eu vou ver Pra aqui mim, como é que você o tá. Palmeiras jogou muito mais próximo do máximo que pode oferecer. O Flamengo, mesmo não tendo jogado o seu máximo, foi o suficiente para conquistar 2 títulos pesados. Mas ainda assim, ó, o torcedor rubro-negro sabe, olha para esse time. O que jogou na final. torcedor rubro-negro. Não, o que jogou na final contra o Corinthians, o que jogou na final contra o Atlético Paranaense, esse Flamengo não pode mais? Eu acredito que pode. Então, analisando o critério de jogo coletivo de bola, Mas para houve mim o Palmeiras jogos- jogou mais. Mas houve jogos dentro da Copa do Brasil ou da Libertadores, como por exemplo o jogo contra o Vélez,
Sarsfield. Sim, uma que a- semifinal em que o Flamengo deu show. E o teve 7x1 vários no, jogos. no Tolima. Sim, o Flamengo teve bons jogos sob o comando do Dorival. Realmente nas finais, mas se você for ver a final da Libertadores, por exemplo, o Palmeiras também não jogou tanta bola e foi campeão. Palmeiras e Santos, e mesmo Palmeiras e Flamengo, eu acho que ele jogou mais. O jogo foi melhor. Mas não foi o auge do Palmeiras futebolístico, foi? Não, mas analisando... Final, todo mundo fala, você tem que ganhar. O Mas Palmeiras ganhou quando tinha que ganhar, o Flamengo ganhou quando Analisando o tinha que ganhar. recorte temporada, o ano inteiro, o Palmeiras começa já num ritmo Não é um absurdo. recorte, o ano inteiro não é um recorte. Não, recorte recente. Não, mas não deixa de ser um recorte. O que você tá olhando? A galera xingando o Breyle? É mó legal, é muito divertido. Deixa de ser sádico. Mó legal. Deixa de ser sádico, Qual é a rapaz. última aí? Qual é a última aí? Parou na Mas queda. Parabéns, Parou você tem naquela. personalidade, você fala o que você pensa, Não, o que mas você eu- defende. mas eu não sei- liga pra esse cara aqui que ele é do mal. Fica olhando lá, tá rindo, que esse cara tá te Querido, xingando. querido. Eu sei Amanhã pode ser ele. Eu sei que, Pô, todo dia sou eu, pô. eu sei que muitos rubro-negros concordam comigo. Boa. Esse Flamengo não jogou tudo que pode jogar, embora tenha sido campeão e o torcedor valorize E eu isso. concordo com você. Então, já o Nas finais, principalmente, mas final, Claro, mas nem não, sempre você não- consegue. não tira o mérito do time. não tira o mérito. Finais em que nas quais o Palmeiras não chegou. Certo? Acabou? Teve O uma Palmeiras final que tinha o Palmeiras condição de ter jogou chegado muito. nas duas. Contra o São Paulo no Paulistão. Segundo jogo. Aquela foi a melhor. A estrutura do Palmeiras teoricamente, não depende da permanência do Abel. Agora, em 2019, 20, a gente falava a mesma coisa do Flamengo. Sim. Que tem estrutura, que tem investimento, que tem condição de contratar, tudo. Quando sai o Jesus, fica naquela linha ali de, né? De Por buscar o isso, encaixe. eu acho e defendo a ideia de que os clubes, no caso o Palmeiras agora, por mais sucesso que tenha nesse momento, ou o próprio Flamengo e outros, né, o Fortaleza lá do Vojvoda, eles têm que trabalhar sempre mapeando o mercado. Aham. Se por acaso o técnico sair, a gente falou mais cedo a possibilidade do Abel na seleção brasileira, ou de um clube estrangeiro fazer uma proposta muito alta e ele quiser ir para a Europa. É a situação do River com o Galhardo agora. É. Sempre tem que ter um... Quais são as alternativas que eu tenho no mercado? Quais são os profissionais que eu identifico como possíveis futuros técnicos do meu clube? Tem que ter isso na mente. Esse trabalho tem que ser feito constantemente, porque nunca ali acontece uma ruptura, aí você, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Perde um tempo danado até encontrar, e eu acho que perfil tem que ser observado, tem que ser trabalhado, tem que ser pensado constantemente, o time ganhando ou perdendo. O Corinthians foi muito feliz, foi cirúrgico e pontual nas oportunidades que teve. Nós, ao contrário, tivemos posse de bola, volume, tudo isso. Tentamos jogar em cima da equipe adversária e tem dias que as coisas às vezes não saem como nós gostaríamos, mas não posso me queixar em sentido nenhum. Os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro pra gente na tela. Palmeiras, já campeão, seguido de Internacional, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo seria o G8, América Mineiro e Fortaleza, os 10 primeiros. Renato, Corinthians, com a vitória de ontem garantindo a sua vaga de Libertadores, pode ser a meta do time para esse campeonato? Foi conquistada, né? Não, era a meta, isso estava muito claro desde o começo que inclusive até a decisão com relação ao Vitor Pereira, né? Muito se falava de não, vamos esperar garantir essa vaga na fase de grupos para ir falar com o homem. Vamos ver agora se decide. Acho que é um resultado importante. O Corinthians oscilou dentro da partida, como vem oscilando dentro da temporada. O Flamengo no outro clima, mas eram 3 pontos muito importantes para buscar no Maracanã. Agora é 2023. É bom levar esses jogos a sério, claro, para uma colocação melhor no Brasileiro. Mas eu acho que agora acelera muito mais o planejamento do Corinthians pensando na temporada que vem.